iremos apresentar nosso trabalho de geografia sobre a Argentina. Iremos abordar os aspectos econômicos, físicos, políticos, culturais e sociais da Argentina. Iremos começar com o nosso amigo Cauã sobre os aspectos físicos. Logo depois temos o Ian McLaughlin sobre os aspectos culturais. Depois o Theo sobre os aspectos políticos. Depois eu sobre os aspectos econômicos. Depois o Massuia sobre os sociais. Vamos começar agora com o Cauã. A Argentina é um país localizado na América do Sul e é considerado um país latino. A divisão dessa nação está dividida geograficamente em planícies férteis dos Pampas, Planalto da Patagônia e Cordilheira dos Andes. O território argentino é dividido em 5 regiões. Chaco, a porção mais pobre do país, tendo o clima predominante tropical. Mesopotâmia, entre rios, já que está localizado entre os rios Uruguai e Paraná. Pampa Seco, situada na porção oeste do país, clima mais seco. O Pampa Úmido, a área mais populosa, tendo 75% dos argentinos abrigados nela, e onde ficam as principais cidades nacionais, como Buenos Aires, Rosário, Córdoba e La Plata. O relevo dela é bastante plano, tendo vegetação de gramíneas e solos de alta fertilidade, favorecendo o cultivo do trigo e da soja. A Patagônia, o deserto frio e seco, dividido principalmente a ação da corrente fria das Malvinas. Porção sul da Argentina, que é coberta principalmente por gramíneas das estepes e algumas manchas de florestas temperadas. Essa porção da Argentina tem um grande potencial hidrelétrico, complexo del Chocón, pelas consideráveis reservas de gás natural e de petróleo, e potencial turístico. Rios. Podemos citar os principais rios do país, que são o Rio Paraguai e o Bermejo, o Colorado, o Uruguai e o Rio Paraná. Clima. Devido à extensão de seu território, a Argentina é um país que apresenta diferentes tipos de clima, sendo eles temperado, subtropical e subantártico. O nordeste da Argentina, o clima nesta área é subtropical com verões muito quentes e úmidos, e invernos curtos e frios. Nordeste. O clima desta zona caracteriza-se por ser temperado e quente, e é uma região em que se coexistem 2 relevos diferentes. Uma zona de yungas, na qual se verificam temperaturas elevadas e uma elevada percentagem de umidade, e uma zona árida em que o clima é seco e quente. Região central. O clima nesta área é temperado, os verões são quentes e os invernos frescos, com geadas. Patagônia. É a área mais meridional do continente americano e suas temperaturas caem de norte a sul. Há uma área conhecida como florestas patagônicas, que é ventosa e úmida, e uma área de estepe patagônica, onde os ventos vão além dos úmidos e a região se torna uma zona seca e árida. Vegetação. No que diz respeito à vegetação, a Argentina tem matas subtropicais e uma rica diversidade de espécies da fauna e da flora. As principais árvores do país são o cedro e o ipê. Além disso, a Argentina tem uma grande produção de erva mate, muito utilizada pela população para preparar bebidas típicas. Muito bem, agora iremos seguir com aspectos culturais. Ian McLaughlin, por favor. A cultura da Argentina é diversa graças ao caráter pluricultural do país. Uma de suas variedades geográficas é a combinação das muitas identidades étnicas, principalmente europeia, que compõe sua população. Entre elas existe o tanguola, como é chamado em regiões ocidentais. A cultura argentina tem como origem a mescla de outras que se encontram durante o período das imigrações. Quanto às ideológicas, destacam-se o pensamento e a linguagem social democrática, bem como a fé na liberdade, na democracia e no respeito dos direitos humanos. Há no país uma grande diversidade de atividades culturais e artísticas de renome internacional: teatro, pintura, escultura, música e literatura. As cidades mais importantes, notadamente Buenos Aires, são palco diário de conferências, concertos, exposições, museus, cursos, peças de teatro e balé. Os cinemas são abundantes nas grandes cidades. A música popular, a música tradicional e até o rock
são interpretados e dançados em locais de ampla afluência pública. A cozinha argentina oferece ao visitante a possibilidade de saborear pratos típicos, tendo como ingrediente principal a carne que satisfaz de uma sólida reputação em todo o mundo por sua qualidade. Os restaurantes típicos, chamados parrilhas, oferecem as mais diversas probabilidades de provar a típica carne assada, além de oferecer ao visitante pratos variados, assim como os pratos clássicos do resto do país. Uma das maiores paixões dos argentinos é o futebol, com alguns estádios conhecidos com capacidade de mais de 60 mil pessoas. O polo argentino é conhecido internacionalmente tanto pela excelência de seus jogadores como pela qualidade dos cavalos. Tênis, hóquei, rugby são atividades praticadas pela população. A prática do esqui em suas diversas modalidades acontece durante toda a época do inverno, entre os meses de junho e setembro. Esportes aquáticos como o barco e a vela e o motor, windsurf, esqui aquático se praticam nos rios, lagos e em todo o litoral, além da possibilidade de praticar equitação, trekking, montanhismo, mountain bike, asa delta, rafting, canoagem, mergulho e entre outros por todo o país. Muito bem, vemos que a Argentina é rica em cultura, em esportes, né? Temos várias questões legais aí de serem analisadas. Bem, como o Cauã, eu tenho uma pergunta para fazer para o Marco. Qual o estilo musical ou estilo de dança mais comum ou típico da Argentina? Acho que é o tango. Tango. Muito bem. Agora iremos seguir com os aspectos políticos com o nosso amigo Theo Correia. Falando da política da Argentina em geral, após a revisão de 1994, a Constituição da Argentina estabelece a separação dos poderes. O presidente e o vice-presidente são eleitos por eleição do público para mandatos. Cada eleito só pode exercer 2 mandatos consecutivos. O presidente é, ao mesmo tempo, o chefe do Estado e o chefe do governo. É ele que nomeia o governo e, em caso de urgência e necessidade, pode legislar por decreto. O Parlamento da Argentina, o Congresso Nacional, tem 2 câmaras, o Senado com 72 lugares e a Câmara de Deputados, com 257 membros. Os senadores são eleitos por votação em cada província, incluindo a capital federal, tem direito a 3 senadores, que cumprem mandato de 6 anos. 1/3 dos lugares do Senado vão a eleições de 2 em 2 anos. O membro da Câmara de Deputados são eleitos para mandatos de 4 anos. O Estado argentino adota a divisão em 3 poderes, sendo eles o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A Constituição destaca ainda no mesmo patamar as demais instituições que compõem o Estado, sem necessariamente compor um desses 3 poderes citados. O poder executivo. O executivo é chefiado pelo presidente da nação, que se encarrega da administração nacional e do cumprimento dos interesses do Estado. O presidente é o chefe do país e do governo e é o responsável político da administração geral do país. Acumula ainda o posto de comandante em chefe das Forças Armadas. O presidente da nação governa através de um gabinete, para o qual nomeia um presidente e demais ministros. Poder Legislativo. O Congresso tem sessões ordinárias anuais entre 1 de março e 30 de novembro. Contudo, o presidente da nação pode convocar sessões extraordinárias ou prorrogar as sessões. No primeiro caso, é o presidente quem determina os temas a tratar, mas no segundo, o Congresso tem livre iniciativa. Cada uma das câmaras tem atribuições particulares. A Câmara de Deputados tem iniciativa em leis que tratam sobre contribuições e recrutamento de tropas, recebe os projetos de leis sugeridos por iniciativa popular, acusar ante o Senado ao presidente, vice-presidente, chefe de gabinete, ministro do Poder Executivo e membros da Corte Suprema por julgamento político e submeter à consulta popular um projeto de lei. A Câmara de Senadores é a Câmara de origem na lei, convênio sobre o regime de comparticipação federal de impostos. É a Câmara de origem em projetos de lei que promovem o povoamento e o crescimento harmônico da nação. Política da Argentina hoje. O atual presidente Alberto Fernandes enfrenta 2 grandes obstáculos na política. A forte oposição que apoiava o ex-presidente Maurício Macri, de direita, e um racha dentro do peronismo, partido do qual Fernandes faz parte. A ele fiel, a vice-presidente Cristina Kirchner o abandonando.
As disputas políticas têm sido prejudiciais para a população na medida em que não se avança no debate e na implementação de políticas que possam trazer crescimento e desenvolvimento social e econômicos para a população, afirmou a cientista política Danielde Roskvasvaz. Fernandes, um político de esquerda, era chefe de gabinete de Christian Kirchner, herdeira política do marido Néstor Kirchner, presidente da Argentina de 2003 a 2007. Muito bem, sabemos que a política é um assunto, no entanto, como delicado de se tratar. E como todos os participantes, tem uma pergunta para fazer do Theo sobre a política da Argentina atualmente. Quero saber se, na sua opinião, é uma pergunta muito incerta, né? Mas se o presidente da Argentina não fosse o Alberto Fernandes e fosse outro presidente, você acha que a situação de hoje seria diferente? Então, acho que se não fosse dentro do partido dele, que tem uma ideologia que não se dá hoje, fosse uma ideologia que desse para balancear tanto a sociedade quanto a economia, eu acho que sim, ia estar muito melhor do que está hoje. Melhor. Bom, vamos retomar um pouco ali da situação política, agora ganhamos para a situação econômica. Apesar da grave crise econômica pela qual a Argentina passou no início da década, atualmente a economia do país apresenta inflação moderada, recordes de superávit comercial e recuperação aos investimentos. A economia argentina é baseada principalmente na agricultura e na pecuária. Fazendo uma referência aqui com os aspectos físicos, como eu disse sobre o relevo ele é muito plano, probabilizando a pecuária crescer no país, né? Que criação de gado, de boi e de carne, né? Em geral. Bom, a economia é baseada principalmente na agricultura e na pecuária. A produtividade da agricultura argentina está entre as mais altas do mundo. O país é um grande produtor e exportador de cereais, sendo seu principal produto o trigo. A exportação de produtos derivados da pecuária, como a carne, o gado e a lã, é de grande importância para a economia da Argentina. As técnicas de refrigeração e de processamento da carne são referências positivas ao setor. A indústria pesqueira, apesar do seu potencial, não é muito explorada. Merluzas e lulas são os destaques na pesca da Argentina. A expansão da indústria na Argentina ocorreu a partir dos anos 90, principalmente ao fortalecimento do Mercosul. Apesar da economia permanecer centrada na produção da agropecuária, atualmente a indústria da Argentina é responsável por aproximadamente 35% do produto interno bruto, e as indústrias têxtil, química, petroquímica, de veículos, metalúrgicas e de aço são as principais do país. No fim dos anos 90, houve uma forte queda na produção industrial, prenúncio da crise do início da década. O modelo econômico adotado a partir de 2002 possibilitou a volta do crescimento da indústria de forma interrompida. Quanto às fontes de energia, a Argentina conta com 30 centrais hidrelétricas, 2 centrais nucleares e 62 centrais termoelétricas. Vindo para a crise econômica de hoje, temos uma diferença, né? A crise política se reflete em uma dívida externa que só cresce em uma inflação descontrolada e um emprego de alta. Hoje, quase 40% dos argentinos estão em situação de pobreza, algo grave. Para o economista Sérgio Vale, o grande problema, a grande dificuldade, é que eles não conseguiram achar um jeito de consertar e justamente o que fazer com essa inflação nesse patamar. Precisaria haver um choque, uma âncora, conseguir trazer essa expectativa de inflação para baixo. Mas precisa haver força política para isso acontecer. Palavras do economista Sérgio Vale. Bom, pergunta? Você acha que a política interfere muito na economia da Argentina? Bom, como eu li no começo, a política, quem está no governo, sempre vai mandar quais vão ser os setores da economia que vão bombar. Né? Às vezes pode acontecer em relação à época, ao boom das commodities, por exemplo, não foi os governos da América Latina que decidiram. Mas, por exemplo, na Venezuela, um presidente, ele aumentou o salário mínimo da petroquímica, da indústria das refinarias, da indústria de petróleo. Para quê? Para o povo trabalhar para lá, porque a Venezuela é um país muito rico em petróleo, né? Então, o governo de lá
fez isso para o povo se deslocar para lá e ter mais mão de obra no setor de refinaria. Só que o que acontece? Os outros setores ficaram desabastecidos, causando a crise. Então o que acontece? O plano de governo ele é essencial para uma economia circular tranquilamente. Se o plano de governo ele é feito de uma forma equivocada, o resultado vai ser equivocado. A população da Argentina soma em 47 milhões de habitantes, segundo o dados de 2022. A maioria reside em áreas urbanas, uns 92%. Os serviços de saneamento ambiental são proporcionados a 90% das residências. Com extensão territorial de 2.766.889 km², a Argentina não é povoada, com densidade demográfica de cerca de 16 habitantes por quilômetro quadrado. Buenos Aires, a capital do país, abriga praticamente um terço da população nacional, que são 16.529.413 habitantes. Com alto índice de desenvolvimento humano, o IDH, que é de 0,775, a Argentina possui um dos melhores padrões de qualidade de vida da América Latina. Entre os fatores sociais positivos estão a expectativa alta de vida, que é de 75,3 anos, apenas 2,4% dos argentinos são analfabetos, a taxa de mortalidade infantil é de 13 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos, seja muito pouco. E também o processo de colonização, aliado ao intenso fluxo migratório de italianos e espanhóis, principalmente entre o fim do século XIX e o início do século XX, contribuiu para que houvesse um aumento extraordinário da população branca no país. Atualmente, a composição étnica da população argentina é a seguinte: europeus meridionais constituem a maioria da população com 85%. Eurameríndios, 7%. Os ameríndios, 0,4%. Outros grupos, 7,6%. Outra consequência da colonização é o idioma, o espanhol. Entretanto, ele foi renomeado para castelhano pelos argentinos. E só por curiosidade, o termo ameríndio que eu usei é usado para designar os nativos do continente americano, em substituição às palavras índios ou indígenas. Na América do Norte, estes povos são conhecidos também pelas expressões povos aborígenes, índios americanos, primeiras nações, nativos do Alasca ou povos indígenas da América. Alguma pergunta? É bem interessante aí os aspectos populacionais e sociais da Argentina. E eu tenho uma pergunta super simples. Sim. E eu estava afim de fazer uma mais complexa, se você aceita. Pode fazer. A mais simples é a seguinte: você falou sobre a população distribuída em Buenos Aires, equivale a quantos por cento da população nacional? Desculpa? A população de Buenos Aires equivale a quantos por cento da população nacional? Equivale a praticamente um terço da população nacional. Beleza. Agora, uma pergunta mais complexa. Sim. Aqui no Brasil, nós temos o SUS, Sistema Sim. Único de Saúde. E ele é usado por uma grande parte dos brasileiros. E eu queria saber se na Argentina nós temos um sistema de saúde gratuito e se ele é valorizado e usado pelas pessoas. Bem, existe um sistema único de saúde na Argentina, sim, mas só que ele é bem pouco usado, só 37% da população argentina usa. Bom, agradeço a presença de todos e a oportunidade pelo esse trabalho. É isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau!